Ah, Val, eu queria saber qual é o meu propósito. Eu não sei qual é o meu propósito. Eu nem imagino qual é o meu propósito. E eu queria muito saber qual propósito Deus tem para mim aqui nessa terra. Gente, para a gente responder essa questão, nós primeiro precisamos compreender uma única pergunta. Eu quero te fazer uma única pergunta. Se você souber me responder essa pergunta, você saberá o seu propósito. Sabe qual é essa pergunta? Quem é você? Quem é você? Né? Nos dias de hoje, nós vivemos em algumas situações, né? Em algumas não. Constantemente, todos os dias, nós vivemos de comparação, né? As pessoas nos comparam e muitas vezes nós mesmos nos comparamos, nos medimos de quem sou eu, por meio de quantas visualizações eu tive, quantas curtidas eu tive, o que eu já fiz nessa vida, o que eu sou formado, né? O que eu quero pra mim. As pessoas me veem assim, mas no fundo eu não sou isso. E aí fica aquela confusão. Mas você precisa saber quem é você. Somente tendo identidade é que você pode conquistar o propósito de Deus para a tua vida. Mas afinal de contas, Val, qual é esse propósito? Todos nós temos um propósito. E no final desse vídeo, você vai sair daqui compreendendo qual é a sua real identidade, para que você possa viver o propósito de Deus na tua vida. Bom, vamos começar lendo 1 Samuel, né? 1 Samuel 16:7 diz assim, ó: porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para sua aparência, nem para a altura de sua estatura, porque eu recusei. Pois o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem olha a aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Pessoal, tem esse livro. Esse livro aqui é o maior de todos os livros, é o mapa que nos conduz nessa jornada de vida. Esse livro, ele te revela a sua real identidade. Esse livro te mostra a sua real capacidade e o merecimento em Cristo Jesus, além de tudo que você precisa para viver e viver uma vida plena em Jesus Cristo. Bom, esse versículo de 1 Samuel 16, versículo 7, que eu acabei de ler para vocês, vem contando a escolha de Deus para um rei em Israel, né? Um propósito específico. Um propósito que tinha como maior propósito os propósitos do reino, os propósitos do nosso Criador, né? Nós todos nesta vida temos um propósito. Nós não viemos aqui à toa. Todos nós precisamos cooperar com Deus para poder viver o melhor dessa terra e também o melhor dessa terra totalmente contrário ao que as pessoas te ensinam por aí, tá, gente? E também você poder ajudar o máximo de pessoas possível, né? E aqui vem mostrando Davi, a história da escolha de Davi. Davi foi escolhido por Deus, né? Só que Davi, diferente dos seus irmãos, segundo a palavra, não diz que ele tinha um bom porte, que ele era o maior. E Samuel, quando queria escolher Davi para ser rei em Israel, ele foi chamando todos os seus irmãos ali, mas nenhum tinha as qualificações que Deus precisa, né? Para que nós possamos cumprir os propósitos dele. E aí, Deus vira para Samuel e fala: Samuel, não é esse, nem esse, nem esse, nem esse. Samuel, eu não vejo como o homem vê. Eu acho muito lindo esse texto quando Deus fala isso. Eu não vejo como o homem vê, né? A mesma coisa se deu quando Jesus veio a essa terra, filho de um carpinteiro, né? Filho de Deus, mas criado por um carpinteiro, numa vila humilde. E Deus, ele sempre vai dizer: não olhe para a sua aparência, nem para a altura de sua estatura, porque eu recuso essas coisas. O Senhor não vê como o homem vê, pois o homem olha para a aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração.
Aí, muitas vezes, você está como homem, vivendo como um ser natural, olhando para aparências exteriores. É a pessoa que faz não sei quantas viagens, é a pessoa com a casa bonita, é a pessoa que está no melhor carro, é a pessoa que está em suas não sei quantas formações, e você fica olhando aquilo ali. Mas precisamos compreender que todo esse olhar exterior vem do homem, o homem carnal. O homem, segundo o coração de Deus, é diferente. O Senhor, ele não repara para essas coisas, sabe? Então, se você viver constantemente em comparação, gente, vocês vão perder a sua identidade. E ao perder a tua identidade, você também vai perder o teu propósito. Você não vai entender e nem compreender quais são os seus dons, quais são os teus talentos, aquilo que Deus realmente chamou para ser. Eu quero ler mais um texto para vocês, depois de Samuel, né? De Efésios. Efésios nos revela qual é a nossa identidade em Deus, né? Em Efésios 2:10 diz assim, ó, vou ler para vocês. Gente, tem esse livro é um manual de vida maravilhoso, né? Efésios 2:10 diz assim, ó, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus estabeleceu para que andássemos nelas. Somos feitura de quem, gente? De Deus. Fomos feitos para quê, gente? Né? Somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus, para quê? Qual é o nosso propósito de vida? Boas obras. Nós fomos criados para as boas obras em Cristo, porque fomos feituras à semelhança de Deus, mas também criados em Jesus Cristo, as quais essas boas obras Deus estabeleceu para que andássemos nelas. É só para mim conhecer de boas obras, Val? Não, eu preciso andar em boas obras. Eu preciso fazer a vontade do Senhor, porque esse é o propósito dele para a minha vida. E qual é a minha identidade? Eu sou imagem dele, eu sou feitura dele, eu tenho a essência do Criador. E eu preciso compreender o meu propósito, porque só compreendendo a minha identidade é que eu vou compreender o meu propósito. Então tem muitas pessoas vivendo em más obras porque não conhecem o seu propósito em Cristo Jesus. Gente, hoje tá um pouco complicado de gravar, tá? Tem muita gente trabalhando aqui ao redor. Então eu peço que vocês se atentem ao conteúdo. E então, aqui nós podemos perceber que Deus, ele nos criou e ele não nos vê segundo o homem. Não é quantas curtidas você tem nas suas redes sociais, não é a sua ostentação de pessoas, sabe? O mundo mais fútil que existe hoje é rede social. Maioria, não sei se vocês sabem, aquelas pessoas que vivem seguindo o influenciador A, o influenciador B. A maioria dessas pessoas, gente, não estão ali porque cresceram em boas obras. Muitos crescem no engano, não compram carros, alugam carros e mentem, fazem um monte de coisa. Eu não estou falando de todo mundo, mas se enriquecem com joguinhos que viciam pessoas, sabe? E nem tudo é boa obra. Então Deus, ele não enxerga como o homem enxerga. Então pare de se comparar. E para parar de se comparar, você precisa compreender a sua real identidade, que você é feitura de Deus, que você é criado em Cristo Jesus para boas obras. E quando você entende isso, pessoal, quando você entende isso, você vai poder dizer como está lá em Gálatas 2:20, que diz assim: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Você vai mudar a tua mentalidade. Quando você tem um conhecimento de Deus, quando você tem conhecimento da sua real identidade em Cristo Jesus, você vai compreender que você não precisa ser o que o mundo diz, né? Mostre o que você tem. E Jesus vem e diz assim: você precisa
mostrar quem eu sou em você. O mundo vai dizer, você precisa se reinventar, mas Jesus vai dizer, você precisa se reencontrar comigo. Então, se você que me acompanha aqui no Finanças com a Val, né? Aqui nós falamos sobre, não é sobre autodesenvolvimento, mas é sobre desenvolvimento do alto, né? Aqui, gente, você vai compreender o seu chamado em Cristo Jesus. Você vai aprender a colocar toda a tua vida em ordem, de acordo com a palavra do Senhor. E o nosso Deus, ele é um Deus de abundância, é um Deus de plenitude, ele é um Deus de saúde, ele é um Deus de prosperidade, sim. Só que precisamos estar alinhados com a vida com que ele tem para nós. Precisamos estar alinhados com a identidade dele em nós. Que mesmo que venha faltar as necessidades mais básicas da nossa vida por algum motivo ou outro, nós sejamos o povo mais rico e mais próspero, porque nós temos Cristo Jesus em nossa vida. Não é qualquer coisa que vai me deixar triste. Não é qualquer comparação de vida que vai me colocar lá embaixo. Por quê? Porque eu tenho identidade. Sabe? Eu não vou olhar para o bem do outro, eu não vou olhar para a formosura do outro, porque eu vou entender que Deus vê não como o homem vê o exterior, mas Deus me vê por dentro e Ele sabe para que eu fui criado. Vocês me compreendem? Somente depois que eu compreendi isso, pessoal, na minha vida, foi que eu comecei a me firmar. Sem medo de machucar, sem medo de magoar, sem medo de me posicionar. Porque muitas vezes hoje, por falta de conhecimento, por falta de identidade própria, nós acabamos fazendo coisas que nós não gostaríamos de fazer. Porque o outro quer, porque o fulano vai, o que o fulano vai achar de mim, sempre preocupado como o outro vai me ver. E muitos preocupados como o outro vão ver ele, esquecem de como Deus está me vendo. Isso é perigoso. E aí, a coisa mais perigosa é entristecer o Espírito do Senhor. Porque aí nós perdemos o favor dele. E quando nós perdemos o favor dele, nossa vida passa a ser de maldição e não de bênçãos. Então, não esqueçam disso. Que você possa compreender sua real identidade, que você possa não se reinventar, mas se reencontrar em Cristo Jesus. E que você também possa dizer, assim como lá em Gálatas 2:20, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a partir do momento que você encontrar sua real identidade, o teu propósito vai chegar até você. Você vai descobrir os teus talentos, os teus dons. Você vai descobrir o que realmente importa na tua vida. E você vai viver uma vida livre em Cristo. Sem peso, sem cobrança. Sabe? E eu quero concluir com vocês com um texto que está lá em 1 Pedro 2:9, que diz assim, eu salvei aqui e aqui, gente, vou falar para vocês, estou com duas bíblias aqui e aqui, a digital e a física. Eu gosto da física porque eu marco. A palavra de Deus diz, mais uma vez, reafirmando a nossa identidade, ele diz, vocês são geração eleita, sacerdócio real. É sacerdócio o quê, gente? É sacerdócio plebeu? Não, é sacerdócio real. Nação santa, povo exclusivo de Deus. Você entende que você não é o filho do presidente, que você não é a filha do executivo top, você não é o filho do maior empresário do mundo, que você é filho de Deus, dono e rei do universo? No dia que você compreender a sua real identidade em Cristo Jesus, você dá a sua vida por ela. Você sabia disso? Você dá a sua vida por essa verdade que você tem dentro de ti, sem medo de machucar o outro, porque você sabe o que é real para você. Então, olha o cachorrinho. Então, gente, se você quer realmente prosperar da forma correta em Cristo Jesus, e quando eu falo prosperar aqui, eu não estou falando só de dinheiro. Nós precisamos ter uma vida assim ordenada. Ai, Val, lá vem você falar de dinheiro, você entrou agora na nova teologia aí, na teologia da prosperidade? Não, estou na teologia verdadeira, real, em Cristo Jesus. E essa teologia me diz que o meu pai é um pai
de rico, que ele é o dono do céu, que ele é o dono da terra, ele é o dono do universo, ele é dono de todos os planetas, de todos os mundos, e ele pré-estabeleceu leis, né, que são para o nosso próprio bem. Quando eu entendo a minha identidade e quando eu creio que eu fui formada em Cristo Jesus, que ele veio para me redimir, para me restaurar, então eu começo a me tornar uma pessoa próspera, mentalmente, fisicamente, saúde, família, finanças. Sim, porque não é teologia da prosperidade. O cristão verdadeiro, ele tem uma vida em ordem, inclusive suas finanças estão em ordem. Por isso que o Finanças com Aval é finanças e a mentoria do alto. E se você gostou desse vídeo, eu te convido a dar um joinha e enviar esse vídeo para toda aquela pessoa que está precisando compreender e lembrar que ela é filha de Deus, que ela não precisa estar nessa condição que ela se encontra hoje, que ela precisa restaurar sua identidade em Cristo, que ela não precisa reinventar mais um negócio, que ela precisa de verdade se reencontrar com Cristo, porque quando ela se reencontrar com Cristo, ela vai descobrir a verdadeira identidade dela e o propósito dela vai chegar rapidinho. E aqui, gente, muitas pessoas vão dizer assim: ah, Val, então você está me mandando procurar uma igreja, né? Porque hoje procurar igreja virou sinônimo de procurar Deus. Não é isso. Tem muita gente, tem muito cristão em igrejas perdidos. Tem muito cristão em igreja ali com a motivação errada. Não entenda, eu não estou te mandando procurar uma igreja, eu estou te mandando procurar Cristo. É na sua casa mesmo, sabe? É na madrugada, é no seu quarto, é lendo, procurando entender quem é Deus, qual o seu caráter, é buscando Cristo, é buscando o batismo diário do Espírito Santo. Somente assim você vai se reencontrar com Jesus. E então, se reencontrando com Jesus, eu falo e repito, você vai encontrar o seu real propósito. E você vai entender a sua identidade de nobre e filho de Deus que você foi feito para ser, e a vida que você foi feito para viver. E que independente das circunstâncias, você terá firmeza de propósito. Gente, compartilhe. Essas verdades libertam, sabe? É ajuda do alto. Eu tenho também esse material aqui que em breve vai estar à disposição para vocês, né? É um material para manter a tua vida em ordem. Eu creio muito que talvez no momento que você estiver assistindo esse vídeo, olhe aqui no comentário se ele já está disponível. Se não tiver, salve esse vídeo e volta daqui a alguns dias para você poder ter essas ferramentas que vão te ajudar a ter uma vida bem ordenada, assim como é ordenado o nosso Deus. Fiquem com Deus, beijo, tchau, tchau.